Olá a todos, aqui que está falando é o professor Charles, professor de Artes Plásticas. É, esse vídeo vai ser um vídeo um pouco longo, então eu vou ter que dividir em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre as artes plásticas e barra belas artes, e depois artes visuais. Né? É, eu vou falar de alguns conceitos básicos, porque é só mais uma apresentação de matéria, então não dá para a gente se aprofundar muito, porque a gente nem teve nenhum encontro ainda, então seria mais a apresentação da matéria e vocês entenderem o que é artes plásticas. Então aqui já de início, né, deixa eu só entrar na parte do slide, ok? Então alguns slides vão ficar um pouquinho cortadinho porque a minha imagem está lá em cima, mas depois eu disponibilizo para vocês o PowerPoint com as imagens sem nenhum corte. Então vamos lá, a primeira pergunta aí é qual a diferença entre as duas disciplinas? Existe realmente essa diferença, né? Será que realmente existe? Então é o que a gente vai ver agora. Esse slide aqui eu coloquei imagens que são tanto daquilo que eu posso chamar de artes plásticas e aquilo que eu chamo de artes visuais. Não vou explicar isso agora, mas só para você ter uma ideia como é amplo, né? Você tem fotografia, cinema, dança, fotografia da dança, mas aqui no caso quis representar a dança. Então tem fotografia em preto e branco, tem concept art, né, que é a arte digital. Então você vê como é amplo a questão das artes plásticas e as artes visuais. Então vamos lá, artes plásticas ou belas artes. Então assim, em primeiro lugar a gente tem que entender que as artes, seja qual for a gente esteja falando, ela é uma linguagem, né? Então, se é uma linguagem, o que faz a língua, né? A fala, né? Quando você fala de uma linguagem, qual é o objetivo dela, né? É se comunicar, né? É se expressar. Então, esse primeiro ponto aqui, eu acho que a gente tem que tocar e tem que ficar bem claro é que as artes plásticas, ou as belas artes, ou as artes visuais, elas trata-se de uma expressão, de uma comunicação, de uma linguagem plástica. E aí, assim, se trata-se de uma expressão que se comunica por meio da linguagem plástica. E aí a gente vai ver depois em forma detalhada isso. Técnica de produção manual. Então, essas técnicas de produção como se faz, com que se faz. Então, você pode usar várias técnicas de produção, quer dizer, como se fazer alguma coisa, e esse como se fazer é o que vai diferenciar uma arte da outra. Então, nas artes plásticas e belas artes, a técnica de produção é manual, é feito com as mãos. Os materiais são diversos, né? A gente tem aqui do papel até o metal, né? Então, depois a gente vai ver separadamente cada um deles. Então, aqui a gente tem as belas artes. Antes de falar de belas artes, é importante a gente contextualizar, quer dizer, voltar o tempo e entender o que se pensava dela naquele período. Né? Não adianta a gente pensar é, uma coisa do passado com a cabeça de hoje, né? Com o pensamento, com as ideias de hoje. Você vai falar, por que ele não tirou uma foto? Porque a foto não existia. Por que ele não colocou no Facebook? Porque o Facebook não existia. Então, é importante você contextualizar, quer dizer, voltar ao tempo aonde aquilo foi criado para você entender os motivos e por que as pessoas se comportavam daquela forma. Tá? Então, contextualizar isso, é retornar ao passado e tentar experienciar, né, viver aquela vida que eles viviam, para você entender a história, senão você não entende. Se você vê a história com a cabeça de hoje, você não consegue compreender a história. Então, é importante falar das belas artes aqui, dentro desse contexto, esse seria mais um termo, né? Então, além das artes plásticas, eu teria aqui as belas artes, que basicamente é a mesma coisa, tá? Então, a gente está falando da mesma coisa aqui. Então, artes plásticas e belas artes é basicamente a mesma coisa. Só que as belas artes, esse termo, foi usado muito no passado. Então, na antiguidade clássica, você tinha uma divisão entre arte maior e arte menor. Então, vamos pensar sobre essa questão de arte maior e arte menor. As artes liberais, chamadas artes superiores, eram relacionadas ao intelectual, né? Os poetas, os escritores, né? Inclusive a música era considerada arte superior. E as artes mecânicas, né, chamado artes menores também, eram ligadas ao trabalho prático, né, e manuais. Então, veja o que as belas artes separavam aqui. Ela separava os sentidos da visão, da audição,
a relação com a atividade mais intelectual daquela relação manual. Então, assim, existia um certo, entre aspas, né, porque a gente não pode chamar de preconceito, porque preconceito é um termo de hoje, você vendo com a cabeça de hoje. Mas, assim, naquela época existia uma separação, bem clara. Se você coloca a mão para fazer alguma coisa, era uma arte menor, era chamado arte mecânica. Se você fazia algo apenas com o pensamento, de forma intelectual, se era um poeta, um escritor, né, um mestre de academia, né, nas academias gregas, você era considerado um artista liberal e e fazia uma arte superior. Tá? Então é importante que você entenda isso. Eu estou falando de um tempo bem antigo, né? Seria do século 8 ao século 5 antes de Cristo. Então, assim, a gente está em 2020, quer dizer, então, assim, 2020 zera e você ainda volta mais 8 séculos para trás, tá? Então, assim, é bastante tempo, tá? 8 séculos seria 800 anos, né? Então, é bastante tempo. 800 anos a partir do zerando o período atual que a gente está vivendo, que é depois de Cristo. Tá? Então, só para você entender que isso aqui é um passado bem distante. Não que nada que tenha sido feito nesta época seja relevante, muito pelo contrário. A gente tem uma sociedade calcada nesses princípios da democracia, né, da filosofia, todos do passado. Então, não é bem por aí. Mas a questão das belas artes, isso existia uma certa divisão que hoje não se tem. Né? Assim, hoje a gente vê a arte feita com as mãos, né, o artesanato, com status, né, com um nível de arte superior, é, é, de artes plásticas. Então, assim, hoje não existe essa separação. E essa coisa de arte superior e inferior, isso não existe hoje. Né? Então, vamos falar do passado, porque senão vai confundir mais a cabeça de vocês. E as artes superiores, então, ela trabalhava com eles determinavam alguns sentidos, né? Então você pode perceber que esses sentidos estão aqui em cima: visão e audição. Então, assim, você tinha bons ouvidos, né? Porque você tocava música, né? Aí você fala, mas a música não tocava com a mão? Sim, mas para tocar você tem que ter, você tem que saber a partitura, você tem que saber a letra, você tem que escutar o som para saber tocar certo. Então, executar o tocar, né, da música não significa que a arte é feita pela mão. Muito pelo contrário, a arte é feita mentalmente. Então, assim, eles consideravam essas artes superiores, né, da visão e da audição. Né? Então, assim, os sentidos usados seriam visão e audição. Visão. A visão, para você ler, para escrever, é o que você mais usa, né? É o que você usa, né? Você escreve com a mão, mas o sentido que é da percepção, da leitura e tudo, você vai usar a sua visão. Então você percebe que eles isolaram essa área, né, a área da cabeça, mental, visão e audição, que são os sentidos superiores. Então, entenda dessa forma mesmo, é bem isso, né? Separou a parte do corpo, quer dizer, o corpo teria uma hierarquia do corpo, né? O que é feito a partir daqui para cima seria superior. Né? E as artes menores, né? Associadas aos ofícios manuais e artesanato. Decorativos e práticos, né? Porque, por exemplo, você criava objetos para funções práticas, né? Uma arma, uma faca, uma vassoura, enfim, né? Uma cadeira. Então, ela não era uma arte superior neste pensamento, né? Porque era simplesmente para questões práticas, para questões do uso do cotidiano, decorativo, etc. e tal, ou artesanato, né? Que era mais algo decorativo, enfim, mas ela não tinha esse status de arte superior, ou que as artes liberais tanto preconizavam aqui. Tá? Então, assim, só para a gente fechar, a gente está falando de um pensamento da antiguidade. Né? Então, a gente está falando do pensamento da antiguidade. E uma coisa importante, este pensamento, ele foi da antiguidade, teve um período um pouco sombrio, né, no pensamento humano, que foi a questão da Idade Média, e aí tinha essa representação da imagem era proibida, tinha uns padrões para se repetir, que é nesse período da Idade Média, mas após isso, assim, a gente teve o Renascimento, né, teve outros artistas, né, os neoclássicos, que usavam ainda esses princípios de arte superior
e arte inferior. Isso durou até o início do século XX. A gente vai falar isso mais à frente, mas assim, só para você entender que esta arte e essa diferença, né, que hoje a gente pode até achar um absurdo, mas com a cabeça de hoje, poxa, a diferença, fazia a diferença disso? Sim, mas isso durou mais de 20 séculos, né? Assim, a gente arrastou isso por muito tempo. 20 não, porque o período da Idade Média a gente não está contando aqui, mas depois, quando volta o Renascimento, 5 séculos à frente, ainda foram respeitados esses princípios aqui da antiguidade. Tá, então para fechar bem, não ficar com dúvida, não está se falando mal disso, mas simplesmente você tem que pensar isso como algo que acontecia no passado, e hoje em dia a gente não faz uma análise, né, de trabalhos de arte a partir disso. Foi feito com a mão, é inferior, foi feito intelectualmente, é superior. Hoje não existe mais isso, tá? Então, só para você ter uma ideia do que a gente está falando, beleza? Então, vamos passar aqui adiante. Linguagens plásticas. Então, vamos falar que no início aqui, né, eu falei que as artes plásticas, as belas artes, era uma forma de expressão, de comunicação, e essa expressão, comunicação, se dava por meio de uma linguagem chamada linguagem plástica, tá? Então, é isso que a gente vai falar. E essa plasticidade do que se fala aqui é exatamente esse manuseio da matéria, né? Então, essa plasticidade se dá por meio do manuseio. Aí você fala, então ainda está nos preceitos lá do passado? Mais ou menos, né? Porque você considera aqui, lá não se considerava as artes plásticas, aquilo que era feito a partir do manuseio, como artes plásticas, né? Com arte superior. Então aqui a gente já está vendo dessa forma. Então nas artes plásticas, essa comunicação e expressão que se dá pelas linguagens plásticas, ela sim já começa a considerar isso aqui ainda é passado, porque passado mais ou menos, né? Mas a gente vai ver artes visuais que ela vai fazer abrir um leque muito maior, mas vamos focar aqui. Então, as linguagens plásticas, né? Que é esse meio de comunicação, de expressão, que a arte se comunica. E essa plasticidade trata-se exatamente desse manuseio do material. Então, a técnica de produção, né, que é como se faz, então está escrito aqui, e isso você vai ter depois acesso, como se faz isso? Com as mãos, se manipula com as mãos. Ou, no mínimo, mesmo que não seja com as mãos, você, de certa forma, você interfere no material ou naquela paisagem que está à sua volta. E falando de paisagem, vou falar um pouquinho dessa questão da paisagem natural e paisagem cultural de forma breve, tá? Essa é uma área do conhecimento um pouco mais profunda. Aliás, assim, eu sempre vou um pouco mais além, tá? Então, para quem está me conhecendo hoje, pelo menos, né, nesse período, eu sempre vou um pouco mais além do que o período, do que a série do aluno, tá? Então, assim, às vezes você acha que está sendo cobrado demais, e pode achar ruim, mas sinta-se honrado, tá? Porque eu sempre promovo trabalhos ou sugestões de trabalhos, às vezes além um pouquinho do que o sexto ano poderia promover. Tá? Então fica tranquilo e é claro, quando eu percebo que o aluno realmente não está conseguindo avançar, eu retorno e a gente parte de um ponto onde todo mundo consegue entender melhor. Tá? Mas voltando aqui então, a paisagem natural, a paisagem cultural é um termo, é um conceito avançado, mas é bem simples de entender se você parar para pensar do que é o natural, né? A paisagem natural seria a paisagem, aquela que não foi ainda tocada pelo homem, né? Pela humanidade. Seria aquela paisagem que a natureza produz por si só. Não tem ninguém para fazer nada. Ela brota, ela nasce árvores, nasce plantas. Se ninguém mexer, ela vai crescer infinitamente, né? Se ninguém destruir, principalmente. E a paisagem cultural, entenda cultural, cultura, não é a cultura, às vezes as pessoas falam assim, aquele cara é culto, né? Aí você pensa, ele é muito inteligente. Não, cultural significa qualquer interferência no natural. Então você coloca assim, natural versus cultural. Esse é o pensamento de entender. Então, o antônimo de natural é o cultural, tá?
cultural não é sinônimo de inteligência, não. O cultural é essa interferência no natural, né? Às vezes de forma positiva, né? Às vezes agrega valores e às vezes destrói, tá? Então nem sempre o cultural é positivo e nem sempre é negativo. Então você tem que saber fazer as duas partes aqui. Mas não é disso que a gente está falando. Voltando aqui então. Então às vezes as linguagens plásticas, elas nem sempre passam pela manipulação. Ela vai interferir no material. Peraí, deixa eu desligar aqui. Ela vai interferir no material, mas ela não vai interferir com as mãos. Aí você vai perguntar, mas como assim, né? Como não interfere com as mãos? Por exemplo, quando você faz uma dança, né? Quando você dança, né? Isso é filmado, isso tem uma apresentação numa praça, né? Que é uma paisagem cultural, uma praça. A praça não foi construída pela natureza, a praça foi construída pelo homem. Então, assim, quando alguém faz uma interferência, o que é uma interferência? A praça está lá, né? As pessoas indo para cá, indo para o trabalho, pegando o metrô, e alguém entra e começa a dançar no meio dessa praça que normalmente as pessoas não dançam. Então isso seria uma interferência dentro de uma paisagem cultural. E aí essa dança pode ser chamada de performance. Que a performance é o quê? É quando um artista, né, normalmente da dança ou do teatro, ele mostra sua arte dentro de uma paisagem onde as pessoas não estão acostumadas a ver. Então, isso acontece muito nas cidades, né? Nos centros urbanos. Então, esta forma de manipulação, entre aspas, né? Porque ele não está mexendo com a mão, até estaria, mas não tocando nas pessoas, mas ele estaria interferindo, né? Estaria tirando da ordem natural essa paisagem cultural. Então, esta forma de linguagem plástica é também considerada artes plásticas, né? Você pode interferir de forma corporal, né? Dentro de uma paisagem plástica. E nesse sentido, você pode entender o corpo como uma matéria. Óbvio, né? Sim, a gente coloca a mão, você percebe, né, que tem algo para você tocar, né? Você não atravessa o seu corpo, então você é matéria. Você é tangível. Então esse seria o sentido de matéria. Então você está de certa forma manipulando a matéria. Mas que matéria seria essa? Seria o seu próprio corpo como matéria. Em vez de você chamar papel, né, granito, pedra, metal, gesso, argila, você estaria usando o seu corpo como matéria. Então, o seu corpo vai interferir naquele ambiente, naquela paisagem, e você vai estar se expressando por meio de uma linguagem plástica que seria a performance. Se ficou complicado, não tem problema, tá? A gente vai voltar a isso mais vezes e se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que não é tão difícil assim. Então, pensa na primeira coisa aqui. Linguagem plástica. Então, a linguagem é o caminho, é o meio pelo qual a arte se expressa. Ela tem que se expressar de alguma forma. Quando você escreve uma carta, você faz o quê? Você usa a língua portuguesa, escreve e manda aquela carta para alguém, ou manda um e-mail para alguém, ou manda um WhatsApp para alguém. Então, essa é uma forma. Você escreveu, você usou a língua portuguesa. Foi a linguagem que você usou. Na arte, nem sempre você usa a língua portuguesa, você usa, ou a língua inglesa, seja lá qual língua for. Às vezes você usa essas expressões plásticas, e aí por isso é chamado de linguagem plástica. Então a forma de se comunicar pela arte, não necessariamente, ela não precisa, ela pode até ter, mas ela não precisa da linguagem escrita. Você pode, a partir de imagens, produção de imagens, de movimentos, de dança, de som, você se comunicar a partir da arte. E aqui nas artes plásticas você está usando as linguagens plásticas. E a questão da natureza e cultura, natural e cultural, você pode fazer o seguinte, para você não esquecer. Pega aquele post-it e faz assim, natural versus cultural. Então você vai entender daqui para frente, para sempre, que essas coisas não são, elas são diferentes uma da outra. E botar assim, cultural não é igual, então botar diferente igual tracinho, então cultural diferente de inteligência. Então quem é culto não significa que é inteligente. Então não são sinônimos essas palavras. Então você entendendo esses conceitos, né, eu acho que você consegue entender todo o resto, tá?
E aí, sim, é importante que você, toda vez que vai estudar, né, você tente pegar um bom dicionário, pode pesquisar no Google, mas o Google é perigoso porque você pode cair numa página que não tem nada a ver, é uma página fake. Então, assim, é importante, falei Google, o Google despertou aqui. Pera, deixa eu desligar o Google aqui. Não, não estou falando com você não. Bem, então, você vê como a tecnologia é a tristeza às vezes. Então vamos lá. Quando você faz uma pesquisa, você pode pesquisar tanto pelo um canal de pesquisa ou então pelo dicionário de papel mesmo. Pega o dicionário e fala o que é linguagem, o que é plasticidade, o que é linguagem plástica, paisagem, cultura, natureza. Então pesquisa essas palavras para você entender de forma plena o que você está tentando estudar, o que você está tentando aprender. Tá? E aqui, resumindo, né, o que faz a linguagem plástica? Ela se comunica construindo formas e imagens. Então, a expressão corporal, no caso a dança ou a performance, ela está também construindo formas e imagens. Tá? Deixa eu mostrar aqui, voltar aqui, para você ver como que isso é verdade. Olha aquela bailarina ali, ela não constrói uma forma, eles colocaram até um pouquinho de, tipo um efeito de fumaça ali, para mostrar o movimento dela. Então é essa a ideia, né? Então a gente tem essa construção de formas e imagens por meio do próprio corpo, e o corpo seria a própria matéria. Ok? Então vamos lá. Então, dando continuidade aqui, algumas imagens. Essa do Partenon de Atenas, também construído na Antiguidade Clássica. Aqui o Templo de Atena, que fica na Acrópole de Atenas. A Acrópole seria um morro, né, um topo, né, uma topografia que existe várias construções deste período. Um bom lugar para se visitar. Deixa eu passar aqui adiante. Bem, e aqui falando dos materiais, né, a manipulação da matéria, para ficar claro, né, sobre os materiais que foram falados, o mais simples dele aqui que dá para identificar, eu acho que muitos de vocês já fizeram esse trabalho com massinha, né, com argila, é, é essa linguagem, né, a partir dessa manipulação desse material tão comum, né, tão simples, tão barato, né, a gente pode fazer obras de arte maravilhosas. Então, inclusive serve de base para fazer a fundição aqui do metal. Depois eu vou explicar como faz isso aqui. Ela serve como o início, né? Ela cria o molde. Bem, então aqui a argila, aqui uma obra do Michelangelo, né? O mesmo que fez a Capela Sistina. Aqui é o Davi, só um pedaço, né? É um corpo inteiro, né? É uma obra gigantesca, né? Tem mais de 2 metros de altura. Parece até que foi feito, né, de gesso, né? Mas é todo ele em granito, né? Tudo isso aqui com talhadeira ele conseguiu esses efeitos aqui. É realmente um trabalho maravilhoso. Aqui a gente tem a xilogravura. Aqui tem dois materiais ao mesmo tempo, você está manipulando dois materiais. O primeiro deles é o papel, né? Assim, não que seja nessa ordem o primeiro papel, mas assim, o que você olha aqui é o papel impresso com tinta preta, não é isso? Só que essa impressão aqui é como se fosse um carimbo. E esse carimbo é chamado de xilogravura, que é gravar pela madeira, né? Então você tem uma matriz, né, que é esse carimbo feito em madeira, e as partes altas que toca no papel são as partes que ficam pretas. As partes que são cavadas pelo formão, pela uma ferramenta de corte, são as partes que ficam brancas, quer dizer, fica a cor do papel. Então esse é um trabalho bem interessante de fazer, bem legal. A gente faz, dá para fazer na escola até com sabão, né? Dá para fazer com linóleo, que é um tipo de piso de plástico, que é fácil de cortar, porque a madeira é mais dura e você, para fazer esse corte na madeira, precisa de uma ferramenta muito afiada e isso é perigoso para vocês, para a idade de vocês, né? Aqui a gente tem outra matéria de madeira, né? Outra manipulação de madeira, só que aqui já é uma porta de uma igreja barroca, né, do século XVII. Isso provavelmente é da Itália, porque eu peguei essa imagem aqui da plataforma do Bing, né, do próprio PowerPoint, e
não tinha nenhuma informação. Mas pelo estilo aqui, realmente é barroco, né, por causa esses ornamentos, né, sinuosos, usando plantas, folhas, né, o uso da cor, né, essa cor aqui não é dourada, é ouro mesmo, são folhas de ouro, e provavelmente é a porta de uma igreja do século XVII. Aqui a gente vê outra obra de igreja, mas aqui é no Brasil, em Ouro Preto, é do Antônio Francisco Lisboa. A gente conhece ele como Aleijadinho, quer dizer, é mais popular, né? Você conhece pelo nome Aleijadinho, mas eu prefiro chamá-lo pelo próprio nome, é óbvio, né? Que esse termo Aleijadinho é um pouco pejorativo, né? Depreciativo. Né? Francisco Antônio Lisboa foi um escultor negro, né? Filhos de escravos, né? Descendentes de escravos, e que vendo obras de artistas europeus, né, só apenas vendo, ele não estudou, né, belas artes como outras pessoas estudaram, então ele só de olhar, só de ver alguns desenhos, de ver algumas esculturas europeias, ele conseguiu chegar a esse nível de trabalho. Então é bem interessante o trabalho dele, quem tiver, isso está próximo da gente, está, né, em Minas, né, em Ouro Preto, quer dizer, em vários lugares de Minas, mas Ouro Preto eu acho que é onde concentra o maior número de obras dele. Então é muito bonito, é muito interessante. Antônio Francisco Lisboa, feito em madeira, né? Por que era feito em madeira aqui, né, diferente do Michelangelo aqui, que fez em granito? Por questões financeiras, né? O Michelangelo era financiado pela igreja renascentista do século XVI, né? Então ele ganhava para fazer isso aqui, isso dava imagina uma pedra de granito maciça, né? De quase 3 metros de altura para você fazer de um bloco você tirar uma figura humana, né? Então assim é caro, né? E a madeira, mesmo que a gente considere o preço da madeira um pouco mais caro, também não é um material barato, mas comparado ao granito não chega nem a 10% do valor, tá? Então por esses motivos. Aqui a gente tem um trabalho feito em bronze, né? Em metal, né? Provavelmente bronze, é um material. Porque o bronze é fácil de derreter e depois ele esfria rápido e você consegue fazer. E por causa do custo também, né? Você consegue fazer esse tipo de trabalho com essa coloração. Isso aqui é feito primeiro na argila, tá? Isso aqui, exatamente essa imagem, é feito na argila. Depois passa o gesso em cima. Sabe quando você quebra o braço? Quem já quebrou já sabe como é. E depois passa aquele gesso molhado, né? Aquela parte de gesso molhado, ele vai secando e fica duro, fica igual uma pedra. Então, aí quando você faz essa escultura aqui na argila e passa o gesso em cima, você cria um molde, como se fosse um ovo de Páscoa. Depois você abre, joga dentro desse ovo de Páscoa, entre aspas, né? Dentro desse molde, o bronze. Obviamente você tem que fechar ele antes, deixar só uma abertura para entrar, porque senão escorre. E depois você coloca o bronze ali dentro, né? Quando ele secar, quando você abre, ele vai estar essa figura. Obviamente deve ter algumas imperfeições, aí depois ele vai só polindo só um pedacinho, não precisa esculpir isso aqui no bronze, que seria quase impossível, né? Então você faz dessa forma. Bem, então aqui fica encerrando essa primeira parte da aula, né? Que é falando sobre as artes plásticas ou artes visuais, e eu dei uma breve apresentação das artes plásticas e das belas artes. Isso é muito mais profundo do que eu falei até aqui, mas eu acho que dá para você ter uma noção, pelo menos a partir de agora você começa a entender do que a gente está falando, tá bom? Então assim, eu vou encerrar aqui essa primeira parte e na parte 2 eu vou falar especificamente sobre artes visuais. Aí a gente vai entrar no cinema, fotografia, concept art, né, que é arte digital feita no computador, que é o que a gente tem de mais atual hoje, tá bom? Até mais, fiquem bem e até a próxima.